Atualidades Pampa. Oferecimento Sicredi. Soluções financeiras com atendimento próximo. Sim, Sicredi. E água mineral Itati. Olá, muito boa noite. Começa agora mais uma semana e o Atualidades Pampa desta segunda-feira, 28 de outubro de 2019, já está no ar, já está na sua companhia e na sua participação através das nossas redes sociais. A partir de agora você pode acessar já o facebook.com/atualidadespampa ou o youtube.com/tvpampa e ver todo o programa ao vivo e ainda participar do nosso programa. O nosso programa que com certeza vai trazer o final de semana, um final de semana agitado, de eleições aqui na América do Sul e também os principais fatos que marcaram o Brasil e o mundo nesta segunda-feira. Você está interessado no Atualidades Pampa de hoje? Então dá uma olhadinha nas nossas manchetes. Pois as eleições e os protestos na América Latina mostram o avanço da esquerda no Cone Sul. Jovem de 27 anos morre eletrocutado por um raio jogando futebol. Tem uma excelente notícia, cai o índice dos desempregados no Brasil. E tem uma notícia melhor ainda. A agenda econômica no Congresso, o que vem pela frente? E um novo capítulo da novela Brexit. 4 anos se passaram da tragédia em Mariana e agora não há sequer previsão de julgamento para os culpados. Grande Prêmio do México na Fórmula 1, em 70 anos de corrida, a prova mais bonita que teve. Muito bem, essas são as nossas manchetes e são alguns dos assuntos que vão passar pelo Atualidades de hoje. Começando que o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul considerou inconstitucional, julgou hoje à tarde, uma proposta do governo estadual de congelamento de repasses a todos os poderes. Então, o governo do estado queria congelar para o próximo ano todos os repasses dos poderes. O Tribunal de Justiça disse que isso não é constitucional. O próprio governo, através dos seus advogados, através da Procuradoria, tinha dito que nem o Tribunal de Justiça podia julgar porque ele é parte interessada, mas acabou com essa decisão, Gustavo Vitorino. O julgamento teve por base o respeito à independência dos poderes. O governo, mantendo o orçamento integral de 2019, afetaria os recursos do Judiciário, do Ministério Público e da Assembleia Legislativa. Estava na cara que o Tribunal de Justiça ia derrubar, afinal de contas é dinheiro, e a rapaziada quer dinheiro, é o bolso deles. A ação foi implementada pelo Ministério Público, que também é interessado, que também quer a sua fatia da grana aumentada. Ou seja, claro que não podia julgar, porque é interessado direto, isso tem que ser julgado pelo STF, o que também não vai mudar muito, porque no STF a rapaziada lá é corporativista e evidentemente vai determinar que seja reajustado. Traduzido no bom português, vem aí aumento para o Judiciário, para o Legislativo e quem sabe para o Executivo alguma coisa, mas achar que isso ia mudar por um decreto, por uma proposta do governo do Estado, não ia mesmo. A Assembleia Legislativa tem na pauta agora a votação de um projeto de lei, tem na pauta um projeto de lei para votar que estabelece esse congelamento por lei ordinária. Não passa também, o TJ vai querer a grana dele, o Ministério Público vai querer a grana dele, a Assembleia Legislativa também vai querer, todo mundo vai querer a grana deles. Então eu acho que primeiro a lei não passa. E se passar, eles derrubam alegando inconstitucionalidade. Falando na grana deles, também o Tribunal de Justiça julgou nessa tarde alguns pedidos de indenização por dano moral daqueles funcionários públicos que já estão recebendo parcelado há bastante tempo. São 4.500 processos na Justiça, então o que entenderam os desembargadores? Que eles precisam de um entendimento comum para unificar as decisões, porque cada um estava decidindo de uma forma. Teve algum fechamento de tudo isso? Ainda não decidiram, eles vão fazer, digamos assim, firmar uma jurisprudência sobre a matéria, porque tribunais em primeira instância estavam decidindo de forma controversa. E isso gerou muita confusão. Agora, se esse negócio passar e for dar indenização por atraso de salário, vai quebrar não só o Estado, que já está quebrado, vai quebrar os municípios também. Porque disseram que é 4 bi, mais ou menos. Pelo princípio da isonomia, todo funcionário público municipal que receber atrasado vai pedir indenização por dano moral. Virou bagunça, né? Exatamente. Virou bagunça.
Puxa, um acidente, uma tragédia, né? No final de semana, num momento de diversão, que é a hora de confraternizar, jogo de futebol e tudo mais. E um menino acabou falecendo. Carla, nós cruzamos aqui com o nosso querido vereador Tassiá Carpes, que é um querido amigo, né? Presta serviço como deputado estadual e agora como vereador. E ele relembrou comigo, na infância, como nós jogamos nesses campos de futebol, como nós todos os meninos estivemos sujeitos a isso. E quando dá uma tragédia, a gente tem que aproveitar não para trazer a tragédia, que é uma dor para todos nós, mas para exemplificar, para que outros jovens, outras pessoas não venham morrer. Esse é um jovem de 27 anos, um filhinho de 11 meses, né? Casado com um nenenzinho, jogava seu futebol aqui, né, num campo de Gravataí, e aí deu um clarão. Eles descrevem assim, deu um clarão. E o raio, poucos sabem, mas o raio, na verdade, ele vem ao chão, e aí ele vem do chão para cima, e ele espalha os efeitos dele. E pegou este menino, e outros 20 atletas caíram, ainda sofreram o baque, caíram. Foi chamada a SAMU, em 20 minutos esteve lá. Felizmente, segue hospitalizado apenas um, além desse que morreu, né? Felizmente, dos outros todos que sofreram as consequências já estão em casa, apenas um permanece hospitalizado. O que a gente quer trazer como alerta que é importante? Eu acho que essa é a grande mensagem que deve ser, que a morte desse menino sirva para que a gente possa nos ajudar tanto. Primeiro, o jogo de futebol com chuva não dá, porque ele preenche todos os requisitos ruins, que é exatamente um descampado, né, que atrai essas questões. Segundo, para essas questões amadores aí, para tu ficas às vezes os meninos assistindo o jogo ainda de pés descalço, vem de baixo para cima, esses sofrem diretamente a consequência do raio, né? E não se limite, a outra explicação, cara, vai até 500 metros. O raio, ele cai aqui, ele pode fazer para os lados até 500 metros e trazer consequências. As pessoas também se equivocam achando que ficar embaixo de árvore vai proteger. Pelo contrário. Pelo contrário. A árvore também é uma que atrai o raio. Então, formas de se proteger. Primeiro, não ir para dentro de casa, mas se não for possível, ir para dentro do veículo. O veículo, como tem os pneus isolam, né, e isso protege. A gente tem a sonara de um especialista para dar algumas dicas, alguns cuidados que as pessoas devem ter. Tanto no próprio oceano ou em rios, lagoas, lagos. Áreas de beira de praia também oferecem um grande risco. Lugares planos, lugares abertos, descampados, como lavouras, né, áreas agrícolas. Também isso pode acontecer em campos de futebol, né, que foi justamente o caso que a gente verificou no dia de ontem. Algumas vezes, antes da chuva realmente ocorrer, a gente já pode ter uma cobertura intensa, né, de nuvens carregadas e sim ter aí a presença, né, a ocorrência de descargas elétricas, de raios de grande intensidade, mesmo sem estar ocorrendo um evento de precipitação ou chuva. Então, os cuidados maiores, quando começa a garoar, muitas vezes não precisa da tempestade para vir o raio vem antes mesmo da tempestade, e a gente tem aí a previsão de tempo instável durante toda a semana, e todos esses locais que o especialista falou, a gente precisa ter um cuidado redobrado. A professor, a água é condutora, né? Você pisa num gramado molhado, a água é condutor de eletricidade, como o Rústico falou, o sujeito, o raio pode cair lá embaixo, mas dependendo da posição que ele está. E tem uma coisa, a gente que trabalha em rádio e trabalha diariamente com essa prestação de serviço, tem lá a previsão do tempo, né? E a gente sempre procura fazer, eu tomo esse cuidado sempre, de lembrar que às vezes, né? Mas não tá tão para chuva quanto vocês estão dizendo. Hoje a tecnologia já nos permite prever inclusive essas descargas elétricas sem chuva. É só um dia de muita descarga elétrica, a gente consegue fazer esse aviso e sempre tomar a precaução, se prevenir. Eu já ouvi algumas reclamações, segunda-feira chegou lá, no fim nem tinha chovido, nada disso, fizeram... Mas é melhor que a gente se previna, que a gente se proteja e depois não ficar chorando leite derramado. 45 anos atrás, eu era narrador da Rádio Cinderela de Campo Bom. Alô, meu amigo Elon Cardoso, da Rádio Tapense, era meu colega, hoje é o dono da Rádio Tapense. A gente transmitia jogos de futebol do 15 de novembro na chuva, amigo.
Microfone de metal. Tudo com fio. O que eu já tomei de choque na vida. E o Enon também. A gente vê os relatos dos repórteres que... Tomou choque, mas não melhorou. E só que o professor... Não resolveu nada. Nós analisamos dentro do ponto de vista do campo, que foi onde aconteceu a tragédia, mas o professor nos trouxe um exemplo maravilhoso, que é o banho de mar, né? A beira de praia, meu Deus do céu, é um potencial de risco. E, aliás, até a Defensoria Luciano Pública... Zasso é o nome do geógrafo. A Defensoria Pública tem um serviço para as pessoas que podem se cadastrar através de SMS, que quando tem na sua proximidade, você manda um SMS com o nome da sua cidade, você recebe os boletins com todas as atualizações, com raios, se tem alguma coisa, alguma ventania que vai atingir de alguma forma mais séria a sua localidade, então procure se informar, porque você recebe de maneira instantânea. Quando existe o alerta, você é, então, imediatamente informado. facebook.com/Atualidades Pampa, o nosso endereço no Facebook. Você vai até lá, nossa página, assiste o Atualidades ao vivo e ainda comenta. Aí vai um abraço para a esposa do Altair Fontana. Ele diz o seguinte: boa noite, Carla, mande um abraço para minha esposa Márcia, que está de aniversário hoje. Ela é super fã do programa, assiste todos os dias. Altair, eles que são de Erechim. E o Dilon Camilo também se manifesta através do Facebook. O Dilon Camilo está em todos os lugares. E manda um abraço pro Lula pela data da passagem do aniversário. E as pessoas já estão aqui loucas com o Dilon Camilo, assim, xingando o Dilon Camilo. Que é isso, vai embora e tudo mais. Porque não gostaram das felicitações do telespectador para o Lula. Fez aniversário Lula, Marco Barcelos? Fez. Mais um. Fez. Comemorou? Na cadeia. O amigo dele lá da Argentina já mandou Lula livre, né? Fez aqueles sinais. Pois é, como é que foi isso, Mário? Bom, argentino, não sei se algum colega vai falar da Argentina. O Gustavo provavelmente. Mas eu dou o privilégio do senhor. Não, o senhor Alberto Fernandes, o melenudo. O melenudo, você viu a melena dele, etc. Diz que ele vai mandar. Foi feita uma pesquisa na Argentina, 45% dos argentinos acham que quem realmente vai mandar é a Cristina Kirchner. E o mais interessante de tudo é que os argentinos estão tão desesperados que ele não fez nenhuma promessa de melhora. Só disse que a Argentina vai ter o lugar que merece agora. Vai ter o lugar que merece, as coisas vão melhorar na Argentina, mas ele não diz qual é a fórmula mágica. Se ele leu o Alquimista do Paulo Coelho e tal, aquela alquimia do Paulo Coelho, para resolver os problemas graves da Argentina. E ele não lembra que a Argentina está nesse caos político, econômico, social, etc., com o maior nível de pobreza da sua história em função do governo da Cristina Kirchner. O governo da família Kirchner, que deixou o país destroçado, destruído, passou com a Macri, que quis criar uma política de cortar gastos, né? Todo mundo foi para a rua, aí cortou isso, cortou subsídio da água, cortou subsídio da luz, cortou subsídio disso, daquilo, e tentou fazer um grande acordo internacional com o Fundo Monetário para receber 50 e poucos bilhões de dólares. Uma parcela de 5 ou 7 bilhões deveria ser paga não, ser repassada agora em setembro, mas em função da pesquisa que foi realizada, dando o Alberto Fernandes em primeiro lugar, o Fundo Monetário Internacional resolveu segurar. E a grande decepção de todos os argentinos hoje pela manhã foi quando o Banco Central da Argentina determinou que agora, a partir de hoje, só pode trocar a moeda argentina por dólar americano, $200 por mês, sendo que em dinheiro vivo apenas $100. Essa é a situação da Argentina. Marne, vocês não fazem isso? É uma corrida total. As reservas, imagina, né? O dólar só 2 dias antes da eleição, já com os primeiros resultados, estava uma corrida, o dólar subiu 69% em 2 dias. Certamente hoje o dólar estaria bem mais do dobro. Ia ser uma corrida ao dólar, porque a verdade é a seguinte: gostem ou não, a esquerda assusta. Assusta investidores, assusta empresários. O pessoal pensa, a Venezuela foi tudo confiscado. Acabou rádio, televisão, acabou tudo. A Venezuela é tudo do governo. E eles têm medo que isso venha a acontecer na Argentina. Eu acho que não. Eu não gosto de desejar desgraça para provar teses minhas. Eu gostaria que esse Alberto Fernandes... Alberto Roberto, entrasse, fizesse... Tomara que ele faça um bom governo. Tal. Cheguei a criticar o Bolsonaro, porque o Bolsonaro disse que não ia cumprimentar ele. Eu vim pronto para dar um pau no Bolsonaro. Mas ele viu a fotinho lá do tweet dele com o L do Lula? Mas não foi só isso, não. Eu vi as declarações dele. Olha ali, ó. Olha aquilo que eu falei. Ele falou coisas também. Eu vi as fotinhos dele
as declarações dele para o jornal Eu Clarim sobre o Bolsonaro antes e depois das eleições, principalmente depois das eleições, dizendo que o Brasil ia virar um país nazista, coisa e tal, e eu vim pronto para criticar o Bolsonaro, mas eu parei para pensar, e eu não conseguiria cumprimentar um cara que falou isso de mim. Agora, né, a nossa bolsa hoje, graças a Deus, bateu o recorde, chegamos a mais de 107 mil pontos, o dólar ficou naquele preço que parece promoção, R$13,99. Quase R$4. Promoção. A gente, na verdade, tem aí uma taxa Selic que vai chegar a 4,75. Alguns economistas sustentam a ideia que vai chegar a 4, ou seja, nós vamos ter um juro ainda mais baixo do já histórico 5%. E há toda uma negociação para novas medidas econômicas que, assim que o presidente Bolsonaro retornar dessa sua viagem, o ministro Paulo Guedes já se reuniu com o presidente da Câmara, com o presidente do Senado e já apresentou essas propostas, colocando a eles a viabilidade de, já que a reforma a reforma tributária, que é fundamental, está um pouco aí numa negociata interna entre Senado, o presidente da comissão do Senado com o presidente da comissão da Câmara, eles estão ali brigando para ver quem é que vai ser o relator. E aí, nessa briga interna de bastidores, o governo está pensando, bom, vamos estimular aquilo que é possível, vamos tocar as reformas. E eles estão tocando. Segundo o Paulo Guedes, eles pretendem trazer medidas para geração de empregos, reforma estrutural, a administrativa, que segundo eles é mais palpável para a gente conseguir aprovar até o início do próximo ano, aonde vai haver também uma redução, eles pretendem colocar um plano, mais do que criar a ideia de tirar estabilidade ou não do servidor que vai ingressar, não os servidores que hoje estão, né, empregados, eles seguem tendo a sua estabilidade, mas os próximos, eles querem construir um plano de cargos para justamente organizar essa situação. Para os senhores terem ideia, o governo está gastando hoje em torno de 320 bilhões de reais com funcionalismo e custeio da máquina, e só sobra 19 bilhões para investimentos. Isso é muito pouco para o tamanho do nosso país. E o Guedes quer desindexar, desobrigar e desvincular o orçamento da União, dos estados e do município. Também quer reduzir os encargos de FGTS, multa rescisória e contribuição previdenciária. Quer também fazer toda umas ações buscando a geração de empregos. Roberta. E querem criar, por fim, um Conselho Fiscal da República, que é reunir a cada 3 meses o presidente da Câmara, o presidente do Senado, o presidente do Tribunal de Contas da União, o presidente do Supremo Tribunal Federal, junto com o presidente da República, para fazer uma avaliação. Quais são as medidas que eles acham interessante trazer, quais são as sugestões para aquilo que está sendo criado, uma reunião a cada 3 meses. Então, assim, nós temos o gasto de pessoal, Roberta, é a segunda maior depois da nossa Previdência. Eles estão com boas intenções. Roberta, vamos torcer. Roberta, eu entendo o Paulo Guedes, mas assim, primeiro se ele cruzar por mim, eu vou dar um bife nele. Tá? Porque hoje saiu os números definitivos da reforma da Previdência e eu disse, quem vai pagar a conta é os de sempre. É o trabalhador da iniciativa privada, o trabalhador de baixo salário, esse que vai pagar a conta da Previdência. Porque as modificações foram muitas, coisa e tal, mas a grande conta ficou. E eu disse aqui, teve um deputado só que se levantou contra a fórmula de cálculo, que foi o deputado Henrique Fontana, que subiu na tribuna e disse, olha, pô, será que ninguém aqui parou para fazer a conta? Ninguém fez a conta desse negócio aqui? Quem vai pagar a conta da Previdência? Então, assim, eu fui a favor da reforma da Previdência, acho que tinha que fazer a reforma da Previdência, mas ela foi mal feita. Então, Paulo Guedes, não cruza comigo na rua porque eu vou te pegar. Bom, vamos avançar. Diz que você falou, Robertinha, eu acho que 90% ele não vai passar nem perto. Eu vou te dizer por quê. Os interesses são muito difusos, são muito divergentes. Primeiro que Alcolumbre e o Rodrigo Maia estão fazendo de tudo para detonar as propostas do Bolsonaro. A justiça está mais do que aparelhada, a gente está vendo pelas decisões do STF aí. Então, assim, tudo que o Bolsonaro fizer, vai surgir alguma liminar em algum lugar para não avançar. Quer ver uma coisa? Um negócio boboca. Bolsonaro estabeleceu uma norma de que não seria mais necessária a publicação em jornal de circulação diária do balanceio das empresas, bastando a publicação no Diário Oficial. Isso. 3 dias depois,
o juiz deu uma liminar para a Associação Nacional dos Jornais e Revistas, não sei o que. A carteira de motorista, retirou não sei o que, o desembargador federal aqui do Sul aqui, deu uma liminar. Quer dizer, a parte que está aparelhada, caiu o pedido ali para eles bloqueiam e detonam. Bolsonaro anunciou hoje o fim da taxa no embarque internacional. Alguém vai dizer, não tem nada a ver comigo. Tem sim, claro, cada tributo, imposto e taxa que baixar é importante. Não, e ajuda quem trabalha, cada taxa que cair é importante. Internacional. Anotem que eu estou dizendo, vai aparecer um retardado aí, ou algum sindicato desse aí, que vai entrar na justiça e algum juiz vai dar a liminar, dizendo que tem que continuar cobrando a taxa. Então, assim, vamos entender uma coisa, boa intenção pode até haver, mas o aparelhamento da máquina vai ser difícil vencer. O Macri só sobrou lá na Argentina. A gente começou falando do Macri, o Macri só sobrou. Porque 2/3 das decisões do Macri foram derrubadas pela Suprema Corte Argentina, que foi toda indicada pela família Kirchner. No Brasil, não é e nem vai ser muito diferente. A gente está vendo aí, além dos interesses políticos, porque agora o seu Alexandre, aquele pornô lá, Alexandre Frota, dá entrevista em qualquer lugar, a dona Hasselmann também virou a coisa mais querida. Tem a CPMI dá entrevista da todo mundo. News, que é assunto da semana também. Então, vai escutar tanto o Alexandre Frota quanto sim, e eles vão detonar o Bolsonaro. Então, assim, o que a gente está vendo é que os interesses são muito difusos. Pode ter certeza, na primeira reunião que o Bolsonaro marcar com essa autoridade, não vai ninguém. Agora, o que eu acho que talvez nos salve, e eu concordo com esse teu raciocínio, é o seguinte, nós estamos com o Estado, o governo federal quebrado. Eles não têm plano B. Ou eles vão aceitar ajustar as contas, ou então eles vão ter que seguir aquela segunda ideia também do Paulo Guedes, que é quebrar com a regra de ouro, aonde vamos trabalhar a ideia de não ter mais aquele teto de gastos, aonde o gestor público vai ter autoridade para conseguir organizar as contas públicas a seu bel prazer e não fazendo uma boa gestão, o eleitor na eleição seguinte vai rejeitá-lo. Então, não há saída. Eu acredito que uma das razões que a agenda econômica está conseguindo ser levada adiante paralelo a todo esse engajamento e essa crise e esse jogo muito perverso da política é que todo mundo quer o salário no final do mês. E esses que estão ali fazendo, às vezes, de Roberta, donos, eu garantir a palavra donos da política, eles também precisam do salário pagos por nós. Então, de alguma forma, eles vão ter que amenizar, porque o povo precisa de trabalho. Um país que arrecada 2 trilhões por ano não está quebrado. Mas nós estamos gastando mal. Nós temos um déficit. Essa rapaziada toda está de olho nesses 2 trilhões da arrecadação. Sim, eles já mandaram para eles 1 bilhão e 700 para a eleição, mandaram mais não sei o quê, criaram o fundo não sei o quê do diabo que o carregue, agora o fundo partidário e o fundo eleitoral pode financiar advogado para defender político bandido. Eles estão de olho nisso. Só para finalizar, é exatamente aquilo que a gente colocou. Se nós arrecadamos trilhões e só temos 19 bilhões para investir em saúde, segurança pública e educação, tem alguma coisa errada. Né? Tu acha que essa gente está preocupada com isso, Roberto? Eu só não queria perder o fechamento que nós abrimos com um assunto que tem repercutido diretamente em nós, que é o assunto da eleição da Argentina. Primeiro teve a briga entre a Kirchner e o antigo presidente, que agora entrega dia 10 de dezembro. O Macri entrega o poder, tá? Ela pediu que o Macri faça o que ela fez de entregar, de ser presidente até o último dia, né? Isso é uma briga deles. A segunda briga que nós assistimos é a briga, aí sim, do nosso presidente com o presidente deles. E aí eu quero dizer que isso me interessa muito menos, dona Carla, mas me interessa muito mais a atitude que eles poderão ter, porque nós temos 2 assuntos que serão, para nós, influenciadores diretos. Primeiro, o Mercosul, o futuro do Mercosul, onde os dois são os 2 maiores países, que é o Brasil e a Argentina, e o segundo é o bloco da União Europeia, que está encaminhado um acordo também, e se esses 2 ficarem um mandando elogio para o outro, então eu peço que eles se portem como presidentes de país, como estadistas que devem ser, e olhem para as questões econômicas. E as questões políticas eles discutam entre os 2 lá, e os 2 países que sejam bem presididos. Tem uma encrenca aí, viu? Isso que o Ruschel falou é verdade, porque vai ter repercussões nas alianças comerciais.
Porque o que acontece? O Mercosul vai rachar o meio. Porque no Uruguai deve ser esquerda também. O Mujica foi eleito senador. O Luiz Lacage Pou vai se eleger. Não vai não, vai ganhar o Gabriel. Vai ganhar o Gabriel. Não tem Gabriel, é anjo também, é Daniel. Gabriel. É um anjo desse aí. Vai ganhar a esquerda. As prévias vai ganhar a esquerda. E aí deve Segundo ter Marne, não. Uruguai e Argentina de um lado e Brasil e Paraguai de outro. Tem tudo para rachar o Mercosul. Quer dizer, levaram décadas para fazer um acordo com a União Europeia. Aí politicamente agora vai um para cada lado. Concordo com o Rucho, acho que tem que se pensar num bem maior. Só pra gente bem maior, já que nós estamos e as falando... brigas deles que eles tratem entre eles. Vamos dar uma oportunidade para os outros colegas falarem. Só queria trazer os números do Mercosul para o estado do Rio Grande do Sul, porque na medida em que nós somos o segundo estado mais beneficiado com o Mercosul, para os senhores terem uma ideia, as empresas gaúchas exportam para o Mercosul 2,4 bilhões de dólares ao ano. E São Paulo fica em primeiro lugar com 8 bi. Então nós perderíamos, segundo esses estudos, 284 mil postos de trabalho se a gente sair do Mercosul. É bastante. Aí eu acho que tem um componente de chutometria analítica. Não vejo dessa forma, não. Vamos ver os números se confirmarem. Vamos ver, Chicão. Contou, Fanny. Falar de Fórmula 1 aconteceu nos 70 anos da Fórmula 1, a corrida mais fantástica do planeta. Um carro subiu no pódio pela primeira vez. O carro de Lewis Hamilton, um efeito, colocar o carro atrás do box, aí um guincho subiu, uma coreografia muito legal, num autódromo interessante, até pela história e até pela logística. O Autódromo Hermanos Rodrigues leva esse nome em homenagem a Pedro e Ricardo Rodrigues, que foram campeões do México, começaram na Fórmula 1, filho de um empresário muito rico no México, Dom Pedro Rodrigues de la Vega, que construiu esse autódromo. E esse autódromo é interessante, porque ele é um estádio de futebol, mais ou menos assim, para o telespectador ter uma ideia. É que nem a corrida se desenrolar em volta do Beira-Rio e tem uma entrada que os carros entram dentro do estádio, fazem uma volta e saem por outra entrada. Muito legal, muita gente. E depois teve um cara que eu conheci, esse cara, uma vez em São Paulo, tocando Tiesto. Tiesto é o maior DJ do planeta. Ele é um DJ, é um alemão que leva multidões. Então terminou a corrida de Fórmula 1 e começou uma festa eletrônica no estilo Sunset. Mas a corrida foi vencida por Lewis Hamilton, que fechou com 83 vitórias. Já está a 8 vitórias de Schumacher, e ele que é pentacampeão, vai ser hexa na próxima corrida em Indianápolis, no Grande Prêmio dos Estados Unidos. Então, o maior piloto da história, eu acredito que dentro de 2 anos, que vai escrever o seu nome na Fórmula 1, daqui a 200 anos, quando alguém olhar a Fórmula 1, como é que foi a história, vai ser esse britânico Lewis Hamilton. Então, essa corrida foi muito legal. Eu espero que ele não ganhe nos Estados Unidos a pontuação suficiente para vir para o Brasil a decisão do Grande Prêmio do ano inteiro, onde o campeão seria aqui no Brasil, porque o campeão de marcas já é a Mercedes. O Gilson Ribeiro, aqui no youtube.com/TV Pampa, diz que a Argentina depende mais do Brasil do que o contrário. Com certeza. Verdade. A ordem eles são o primeiro em relação a nós e eles, para nós, são o terceiro. Realmente, nós somos o mais importante. Agora, dona Carla, se me permite, eu gostaria de fazer uma homenagem ao Lewis Hamilton, porque ele é negro. Por isso que tem muita torcida em todo lugar. E para mim já é um dos grandes. Então, o Lewis Hamilton, que sofreu na sua infância, lá em Londres, a discriminação, o racismo, a discriminação social, e pela sua meritocracia, pela sua inteligência, pelo seu arrojo, ele vem se sagrando ano após ano como o maior piloto, né? E deverá passar o alemão Schumacher, né? Então eu fico impressionado com isso, né? E a pose do menino, o menino tem confiança, o Lewis Hamilton. Ele vai para a corrida sabendo quem vai ganhar. Ele tem aquilo que o Charlie Chaplin dizia, né? A vida não tem sentido, a vida tem desejo. E ele deseja isso, por isso que ele chegou lá. Então, meu amigo, não importa a cor, importa é o mérito, importa é a vontade, importa é o desejo. Eu sou fã desse menino do Lewis Hamilton. Parabéns, Lewis Hamilton. Doutor Marne, sabe que o Hamilton, negro,
foi dada oportunidade para ele na Inglaterra. Mostra que a Inglaterra não é um país racista, é um país pluralista. Eu acho, então, que vai dizer o que do Brasil? Que o Brasil nunca teve um piloto de carro, nem na Stock Car, um negro. Eu acho que o Brasil é que é racista, não é Inglaterra. E o Lewis Hamilton, que tem o Ayrton Senna, né? O Ayrton Senna é o ídolo dele, exatamente. Rafael Marconi e a Samarco, quanto tempo já se passou do... 4 anos. 4 anos a gente fecha em novembro, né? A triste lembrança dos 4 anos da tragédia da Samarco, né? O rompimento da barragem da Samarco, que em novembro de 2015 destruiu simplesmente 3 distritos, resultou em 19 mortes e ainda causou um aborto, ainda teve mais uma situação dessa. E aí o que acontece, né? Eu estava ouvindo aqui os amigos sobre essa recuperação do Brasil e tal, então assim fica difícil a gente acreditar 100% de estar no caminho certo, quando a gente vê muita coisa desse tipo ainda, né? 4 anos se passaram, todos os responsáveis pela tragédia estão em liberdade. E caiu do processo. Eu até queria perguntar para os amigos aqui, né, de formação no direito, o que significa exatamente cair do processo as acusações de homicídio que eles tinham também. Então eles estão sendo só acusados agora de inundação qualificada. É só isso que eles estão, e ainda nem data para julgamento tem, né? Essa é só a acusação sobre eles e nada previsto ainda. Só para lembrar o seguinte, hoje pela manhã foi divulgada uma informação de que pouco mais de 9 mil pessoas teriam sido indenizadas após o rompimento da barragem. Na verdade, esse número, para a gente completar a informação que foi corrigida ao longo do dia, são 9.120 indenizações que foram pagas para quem teve perda de bens materiais ou de renda. Mas, segundo a Fundação Renova, que é quem está envolvido com essa questão, até agosto deste ano, 319 mil moradores já receberam indenizações ou algum tipo de auxílio financeiro, mas que também está muito longe de suprir tudo o que aconteceu. 4 empresas e 22 pessoas se tornaram réis ainda em 2016. 21 delas haviam sido acusadas de homicídio e lesão corporal, entre outros crimes. Mas 13 dessas acusações foram, como eu disse, excluídas por decisões judiciais e não vão responder por nenhum crime, segundo o Ministério Público Federal. Em abril deste ano, as acusações de homicídios e lesão corporal, então, foram retiradas da ação penal, e isso significa que os acusados não vão mais a júri popular pelas 19 mortes. Eles vão responder só, como eu disse, por esse crime de inundação qualificada, porque resultou em morte, desabamento e 12 crimes ambientais. Mas aí o crime de inundação tem pena de 6 a 12 anos em caso de ação dolosa. É um crime qualificado pelo resultado da morte. Há algumas empresas, como a Samarco Mineração, a Vale e a BHP Billiton Brasil, respondem a pelo menos 12 crimes ambientais. Já a Vogue BR responde por emissão de laudo falso ou enganoso. Aí eu separei aqui alguns relatos de algumas pessoas, né? Mas é até triste demais, né? Você vê gente aí que perdeu, não é simplesmente perder suas coisas, é você perder a perspectiva de vida. Sim, porque você acaba com tudo. Acaba com tudo. Todo o teu projeto, a tua esperança. Para algumas pessoas assim, tá aqui o dinheiro, vai lá, recomeça a sua vida. Mas recomeçar minha vida como, meu senhor? Eu passei a minha vida pescando aqui. Tem uma senhora que diz que foram 42 anos que ela viveu da pesca, conseguiu botar filho em colégio, estudar, né? Uma situação muito bonita da luta dessa senhora, foi um dos relatos que eu acabei separando e que chegam a emocionar a gente. Se a gente está meio fragilizado, assim, a gente desacredita de tudo, sabe? Porque se isso não é importante, a ponto de a gente ver a justiça remando, né? Você vê gente disposta a tirar as acusações dessas pessoas que foram responsáveis por isso. Os tribunais estão preocupados em soltar o Lula. Uma vez por ano eles julgam uma ação do Lula. A cada 4, 5 meses estão julgando uma ação de interesse do Lula. Então, assim, a justiça se tornou seletiva no Brasil. Ela julga só o que quer. Aquela máxima de que a justiça tarda, mas não falha, não é verdade. Não, todo momento a gente vê no Brasil que a justiça está falhando. Eu acho que foi o ministro, acho que foi o Rui Barbosa, Marne, que disse: justiça tardia não é justiça. Né? Tem um detalhe que eu achei mais cruel nisso tudo, porque foi assim, teve muita gente que foi, eu vivia da pesca de tal tipo de peixe, outro vivia de mineração de alguma determinada região. Eles foram procurar seus direitos, mas a justiça investigou e viu que tanto a pesca quanto a mineração que eles faziam eram ilegais.
E aí você não tem direito, você trabalhava de forma ilegal, isso não era uma fonte legal de renda, então dane-se, você não tem benefício nenhum. 30, 40 anos de vida assim. Marconi, pelo que eu vi pelo teu relato, não saiu sentença nem de primeiro grau ainda. Não tem uma sentença nem de juiz. E essa história de cair um homicídio, então eles não vão responder por homicídio. E aí vão se livrar do júri popular, e se livrando do júri popular, tudo fica muito mais fácil. E é isso que me gerou a dúvida para perguntar para os amigos, assim, porque eu não, juridicamente, né, vou repetir aqui, mas eu não entendo como assim, você tem as mortes, você tem a empresa que causou a tragédia, você tem os responsáveis por essa empresa, como você tira dessas pessoas, bota onde a responsabilidade por essas mortes? Você sabia que aquele acidente com o avião da Gol até hoje os familiares não receberam? O Datan, aquele que matou 100 e tantos gaúchos, até hoje não receberam? 198. 98? 198. 198. É o Datan esse último. O Datan esse último lá de Congonhas que não conseguiu frear. Isso. 2007, sabe? Então, né? assim, aí a Corte Suprema do Brasil, uma vez por mês, julga. Aí hoje, fui olhar a pauta do STF hoje. Você não faz ideia que eles vão julgar agora no início de novembro. A posse de drogas, se é permitido ou não. Sabe para quem caiu o relato? Gilmar Mendes. Sabe o que o Gilmar Mendes colocou no relatório dele, já como primeiro voto? Que por ele sendo pequena quantidade, pode portar tudo. Tudo. Eu não falei maconha, eu falei tudo. Qualquer droga, desde que em pequena quantidade. Tá no voto dele. Tá no voto dele, no relatório dele. Aí, tinha um voto tem um voto do ministro Fachin e um voto... Me fugiu o segundo voto. Atordoetano. Que esses dois não concordam com o Gilmar. Mas acham que maconha não tem problema. Pode portar em pequena quantidade se for para consumo. Isso é da segunda turma? Ou não? Não, é o plenário. Pleno mesmo. Gente, virou esculhambação. O país virou uma esculhambação. Deve ser o plenário virtual. Estão votando. Plenário virtual. Pô, então assim, já tem 3 votos a favor da liberação do porte de maconha, sendo que um dos votos, o Gilmar Mendes libera para tudo. Pode botar cocaína, qualquer bagulho que levar. Gente, eu tô falando da Suprema Corte Brasileira. Onde é que a gente vai parar? Será que não tem como, sabe, revisar? Pô, essa PEC da Bengala, tem que cancelar essa PEC da Bengala, mandar 3 ou 4 para casa e tentar botar juristas de estatura. O ministro Barroso. Foi o ministro Barroso. Que me decepcionou. Barroso me decepcionou. Porque disse que não, maconha pode portar. Sabe, nós estamos tirando as ferramentas da polícia. Qual é a vontade que a polícia vai ter para trabalhar? E o projeto anticrime, né? Pô, projeto anticrime. Anota, projeto anticrime também não vai passar. Ai, nem fala. Não vai passar. Carla, só desculpa que eu falei teclado, às vezes a gente comete, né? Eu falei em julgamento virtual que o ministro ele não está em sessão, ele coloca, vai postando. Eles têm até uma data para postar todos os votos e no final ali se apura quantos votos para cada lado. Resultado, está 3-0 para liberar o porte de maconha no Brasil. A Rosângela Rocha aqui no Facebook diz: verdade, Gustavo, que vergonha. O SOS Corpo, uma página que se comunica. Meu Deus, Vitorino, sou obrigada a concordar contigo e tal. Saiu, as pessoas falam tanto. A Geanete diz artigo 142, como se não tivesse mais esperança. É isso que a gente tem notado nas pessoas. Uma falta de esperança. As pessoas não acreditam mais que as coisas possam mudar. Por mais que se tenha boas notícias na economia ou em alguns outros setores, a justiça está realmente deixando as pessoas desesperançosas. Os poderes, o legislativo e o judiciário, não foram alterados. É verdade. Então, assim, hoje foi, acho que foi até ter sido o filho do Bolsonaro, alguém que botou lá na página dele aquela cena do leão, vocês viram? É uma cena muito interessante, não sei se o pessoal conseguiu pegar lá em cima, está na internet, é um leão que é cercado por hienas. E alguém fez uma produção e botou uns selinhos nas hienas, nome de partido, STF, e todos cercando o leão. Parece que isso foi retirado do ar, depois a gente confere. Não, ainda está no ar, mas não está no site do Coisa. Aliás, está espalhando para todo mundo, né?
Já está espalhando na internet. Então, Na assim, verdade, foi uma publicação no Twitter. E tinha, foi no Twitter, né? Tinha uma hiena, eram os isentões, o outro era o PT, o outro era alguns movimentos PUT, PSL, sociais, STF. Ele até foi bastante criticado, mas o pessoal até curtiu a brincadeira. O que me impressiona no Brasil, que tu diz isso, foi como eu disse, fica difícil da gente acreditar numa melhora, porque eu faço uma analogia trazendo para dentro da casa de fazendo do país uma analogia para dentro de uma casa de uma família comum. Que está tudo desorganizado, as ordens não são obedecidas, o orçamento está quebrado, não tem dinheiro para pagar boleto e pai e mãe dão ordem para que os filhos resolvam a situação. Resolvam aí. Vamos lá, vocês decidem aí, porque nós vamos continuar do jeito que tá. Nós vamos, o pai e a mãe aqui vão continuar tomando champanhe no fim de semana, comendo a melhor carne, vocês aí, ó, acorda cedo para eu ter dinheiro aí para, né, não vem, porque nós não temos essa possibilidade. São eles que têm a caneta e o papel na mão, são eles que têm o poder e o dinheiro na mão. A gente fica aqui, né, na torcida. E vê que não é difícil torcer, vai torcer para quem? Volta e meia uma facada nas costas que a gente toma, sabe? É difícil acreditar numa recuperação quando a saída é jogada, a possibilidade de uma saída é jogada no colo de quem está sendo vítima. É que tem muitos interesses em jogo, são bilhões de interesses em jogo, é muito dinheiro. Quando eu falei para a Roberta que nós arrecadamos 2 trilhões por ano, essa turminha pensa assim, tá lá. Então, a agenda que a Roberta colocou ali é uma agenda interessante, mas sabe quando o Bolsonaro vai conseguir? Não vai que não vão deixar, vai ser uma liminar atrás da outra. Tem os interesses políticos do Alcolumbre, do Rodrigo Maia, agora o Dória começou a encher o saco também, está pegando as sobras do PSL todos. Então, olha... Bom, mas tem uma boa notícia que o Marne vai dar, que o desemprego diminuiu, Marne Barcelos. O desemprego diminuiu. Depois eu quero falar de Platão. Qual primeiro? O desemprego ou o Platão? Platão é aquele negócio grande que a gente o Platão para dar na sua cabeça. O Platão da Mônica, você sabe que eu lhe respeito muito. Você está me tratando mal hoje. Eu lhe respeito. O senhor está me tratando mal. O senhor dá licença? Diminuiu, eu não tenho condições. Era 12,7, caiu agora para 11,8, né? Mas o que está sendo tratado, e vocês vão entender o que eu quero dizer agora, está sendo tratado de uma forma especial, porque já existe a perspectiva de, antes das eleições do ano que vem, as eleições municipais, ela baixar dos 2 dígitos, baixar para em torno de 9%. Porque isso é muito psicológico. A hora que baixar para menos de 2 dígitos, 8,5, 9,5, 9,8, sei lá quanto, o governo não quer falar a respeito disso, mas eu acho que é uma grande perspectiva, é algo fantástico. O Brasil, se nós conseguirmos baixar essa taxa de desemprego até o ano que vem, até as eleições, antes das eleições do ano que vem, para menos de 10%. Será um tento a favor do governo do Bolsonaro. Mas eu queria rapidamente falar de Platão, porque me recorda muito a minha vida e a vida do senhor Ruschel. Amor platônico, é isso. O amor platônico, ele tá sofrendo que é muito, o abstrato, que é o abstrato. Eu estou nessa situação e o senhor Ruschel está na mesma situação. Não vai terminar bem isso. Bom, não. Eu trouxe esse livrinho para vocês, eu vou ler 2 frases desse gênio extraordinário. Está aqui esse livrinho aqui. Quando eu contar para vocês quanto custa esse livrinho aqui que eu estou mostrando aqui, ó, a capa aqui, custa menos de R$3, em torno de R$3 esse livro. Esse livro, Platão. Platão foi discípulo de Sócrates. E a importância de Platão na vida de Sócrates é tão fantástica, porque Sócrates não escrevia. Então ele, como discípulo, ia apontando tudo e tomando nota. Graças a Platão, pela sua genialidade, existem os escritos e as frases e as histórias a respeito desse homem, desse grande democrata, talvez o maior democrata da história, o homem, porque democracia vem do grego, democratos, que é o poder do povo. É uma coisa fantástica. Se não fosse Platão, não teriam esses escritos, né? Platão que tomou nota e passou para a história todo o seu conhecimento. São 2 aforismos aqui que eu tomei nota. Não há nada de errado com aqueles que não gostam de política. Simplesmente serão governados por aqueles que gostam de política. É uma coisa óbvia, na verdade. E a outra frase de Platão: onde não há igualdade, a amizade não perdura. Então, com apenas R$3, são 3 livros que você vai comprar desse tamanho, qualquer banca,
Porto Alegre você encontra, não sai R$10, R$9,90. Você vai conhecer Platão, você vai conhecer Voltaire, você vai conhecer pelo menos os princípios todos, a filosofia desse homem extraordinário como foi Voltaire e como foi Sócrates também. Então, quando você disser, é muito caro um livro, sim, alguns livros são muito caros, os livros de direito, por exemplo, são caros. Agora, se você quiser saber de filosofia, você vai encontrar em bancas de revista esses livros de muito baixo preço. Eu gostava do Sócrates, era um baita centroavante. Mas do Platão, não. Não, o Platão não. O Platão é um Paulo Coelho de pijama. Mas sinceramente, não dá pra aguentar. Eu estou... Uma segunda-feira é demais. Chocado. Não é chocado que me lembra de pata-choca. Mas, sabe, o que me deixa enervado esse procedimento do senhor Vitorino. Ele fica avacalhar Platão, vocês vão avacalhar Sócrates, meu Deus! Sócrates era um bom centroavante, não veio. Sócrates ele não avacalha. Agora, avacalhou mesmo foi o Brexit, hein, Ana? Eles resolveram deixar pra depois. Na realidade, prorrogaram um prazo para a saída deveria acontecer no dia 31, mas então o presidente do Conselho da União Europeia falou que como não teve acordo, Boris Johnson está com a batata quente na mão, não conseguiu chegar com acordo em nenhum dos lados e também não conseguiu convencer o povo que deve sair a qualquer custo e a qualquer preço, sem acordo nenhum, então foi chegado ao consenso de que a nova data será o dia 31 de janeiro de 2020. Claro que o bloco, ele fala que essa negociação chegou num ponto que está se tornando insustentável. No momento em que que o Reino Unido quiser sair, não poderá mais voltar ao bloco, mas poderá, então, deve mostrar um representante para falar o que acham, quais são as opiniões relacionadas à questão de comércio e as negociações que acontecem entre os 27 países. Mas o Boris Johnson disse que não vai mandar um representante, não vai escolher e fala que ainda vai analisar a proposta do Reino Unido, só que da União Europeia, perdão. Só que a União Europeia falou, não tem mais o que analisar. É o dia 31 de janeiro de 2020, vocês são obrigados a aceitar, porque vocês criaram todo esse papelão, toda essa situação que está preocupando muito as pessoas que querem já desenvolver negócios para o ano de 2020. Porque a gente sabe que isso influencia demais na questão econômica, na questão de fronteiras, de mão de obra, como ficam esses relacionamentos. Então o pessoal está muito preocupado e a corda do Boris Johnson está apertadíssima, porque é a terceira vez que se faz um adiamento, o último adiamento, aconteceu, seria no dia 31, agora só em 2020, mas a expectativa é que até dezembro se tenha uma solução para isso, até o dia 1º de dezembro seja tudo resolvido. Só qual é a sensação que eu tenho, Ana? Que os ingleses amarelaram. Eu acho também. Eu acho que eles foram muito convencidos pelo momento, mas só que depois vendo todos os pormenores, eles vão ter que pagar a conta e o europeu não gosta de pagar a conta. E a promessa que ele tinha feito lá, que ele disse que ia sair... Ia sair de qualquer jeito, a população diz que não sai de jeito nenhum. Esse cidadão é um que é um parvo. novo plebiscito. Ele é um parvo. Esse cidadão é um parvo, um histriônico, esse Boris Johnson. Tacanho, obtuso. Mas eu não entendo como é que um cara desse pode ser primeiro-ministro de uma das maiores nações da história da humanidade. Ele não tem cara de roqueiro de banda de rock dos anos 80. Olha lá. Ele parece o Trump que não se penteou. Tomou um sol a mais, né? O Trump de manhã. Agora, é um Trump logo que acordou. Aí tu vê o parlamento lá, um em cima do outro, uma loucura. Order! É uma guerra. É uma guerra. Ô, Chicão, quem tu tá tão quietinho, Chicão? Não vai falar sobre o Brexit? Eu tenho até um assunto interessante que eu levantei até na Grenal, que alguém está enganando alguém aqui no Rio Grande do Sul. Porque no futebol, os times gaúchos não podem jogar quarta e domingo. Eu queria até que a Ana e o próprio Ruxo fizessem uma avaliação nisso aí. Mas o Flamengo joga quarta, domingo, ganha de todo mundo, tá na Libertadores, ganha de todo mundo. O Grêmio já vai poupar jogadores para jogar contra o Vasco antes do Grenal. Então eu acho que esses fisicultores aqui estão dando um migué. Porque por que as aulas de fisiculturismo, de preparação física no Rio de Janeiro, especificamente no Flamengo, pode um jogador jogar quarta e domingo? Por que no Rio Grande do Sul os jogadores da dupla Grenal não podem jogar quarta e domingo porque estão cansados sempre? Eu acho isso aí muito gozado. A imprensa do centro do país fica até ironizando até os nossos preparadores físicos, sabe? E eu não sei o que tu acha disso, Ruxo. Não sei se a dona Ana, que é profissional da área, quer falar Só vou colocar, vou deixar o Dr. Ruxo como representante aqui tricolor, mas só para colocar uma pimentinha, Darcy Filho, através dos seus
máximos comentários. Ele falou que recentemente o Flamengo esteve em Porto Alegre, algumas pessoas visitaram até o centro clínico do Grêmio, que é um dos centros clínicos de excelência aqui no país, reconhecido por muitos clubes como um dos melhores, e falaram que se tivessem o material que tem o Grêmio e toda a disposição da aparelhagem melhor que existe no mundo, a coisa seria bem mais diferente, não precisaria nem mandar para o departamento médico. Agora o Dr. Ruschel que pode nos explicar. Eu só digo que a grande contribuição, porque eu acho que a gente importa tudo, importa a cultura, e no futebol também importa a cultura, trazendo através de um advogado, de um treinador com passagem pela Europa, né? A grande contribuição que ele vai para nós é terminar com isso aí. Porque ele questionado, eu vou trazer 2 datas rapidamente aqui. O Flamengo jogaria o clássico domingo com o Fluminense clássico, é o jogo mais difícil que tem. Com o time titular. E o Grêmio jogaria sábado com o Fortaleza, que está lá na reserva. Foi com os reservas. O Grêmio poupou seus titulares para não jogar com o Fortaleza. O Flamengo jogou a milhão, ganhou do Fluminense e na quarta-feira passou por cima do Grêmio. Então, eu acho que a grande contribuição que ele traz é exatamente isso, Chicão. Nós temos que terminar o ano, a temporada está no meio, a preparação física está no meio, é muito difícil tu mudar isso, mas os ajustes que os clubes brasileiros precisarão fazer a partir de janeiro passam sim pela matéria que tu traz. Treinar menos e jogar mais. Mas ainda só sobre isso, Chicão, porque a gente tem que levar uma realidade em consideração que o Flamengo tem muitos jogadores já experientes que vieram da Europa. E na Europa o sistema de treinamento é muito diferente. Cada atleta tem a sua ficha, sabe a preparação que precisa fazer e ela é muito distinta dependendo das necessidades e até mesmo da atuação. A gente não vai comparar o que um zagueiro corre com o que um centroavante correria. Então a preparação tem que ser específica para esse tipo de situação. E aqui no Brasil não, todo mundo faz uma preparação igual e depois todo mundo vai fazer o treinamento físico. Na Europa não acontece. E sem falar as pessoas, mas não são todos da Europa. Sim, mas são jogadores jovens, jogadores que têm, vamos dizer, carne nova e uma recuperação plena. Até questionado nas suas coletivas, os jogadores do Flamengo falam, a gente não sabe explicar, talvez o nosso departamento médico seja qualificado. Mas é exatamente esse o ponto, a revisão, por isso que eu disse, agora em meio de temporada, tu não muda treinamento, tu não muda o biotipo do jogador, tem que ser respeitado. Agora, a partir de janeiro, terão que revisar sim. E domingo tem Grenal, né? Dia 3. Isso mesmo. Dia 3? Grenal é Grenal. Elizabeth no @atualidades.pampa lá no Instagram diz que é o programa favorito dela, que ela adora. A Maria Fernandes, querido, adoro vocês. Estão gostando muito das nossas fotos no Instagram. O William, mas essas fotos ficaram show. O Rafael, Roberta não concorda, diz, Roberta querida, adoraria morar nesse mundo de fantasia no qual o plano econômico do Guedes está deslanchando, mas acho que não consigo. Beijos. A Nara também concorda com o Vitorino nessa questão econômica, não concorda contigo. Enfim, são as manifestações do @atualidades.pampa no Instagram e também no WhatsApp. Quais são as manifestações? Isso mesmo, Ana? Um abraço enorme para Clarice Ribas, para Neca Dutra, para Elizabeth da Silva e também algumas pessoas que falam aqui através da nossa plataforma. A Fabiana de Esteio, ela pergunta a respeito ainda daquela situação da Endel, se alguém vai ter os investimentos de volta, quer saber pro Vitorino, porque tá muito difícil, algumas pessoas apostaram todas as suas economias de uma vida e agora, Vitorino? Ana, eu nunca queria ter que dizer isso, mas eu acho que as pessoas têm que começar a aceitar que caíram num golpe. Não tem dinheiro. Não tem dinheiro para todo mundo, Não tem dinheiro para todo mundo. O dinheiro que foi preso, eu não sei como é que o Ministério Público vai fazer. O promotor que está cuidando do caso já tentou localizar mais dinheiro. Já buscaram negociação com os donos da empresa. Os donos da empresa agora não querem mais negociar porque já estão soltos. Então, e se mandar prender de novo, vai vir o mesmo discurso de que preso não paga, enfim, ou seja, daqui por diante são bons advogados trabalhando para os donos da Endel, o dinheiro já subiu, certamente já está fora do país. Então, é duro ter que dizer isso, viu, gente, mas o horizonte não é bom. Tomara que eu esteja errado, tomara que o magistrado está cuidando do caso, o promotor consiga um acordo, que a empresa, libere algum recurso, enfim, mas eu não estou vendo nenhuma perspectiva a curto e médio prazo, não. Infelizmente, tenho que admitir para os senhores que é exemplo que aconteceu com a Unic, que é lá de São Leopoldo, que o Ruschel trouxe a informação há alguns dias, é o caso muito parecido, Ana, pirâmide que alguns ganharam e os de baixo pagaram a conta.
Mas quem não perde nunca é quem assiste o Atualidades Pampa, sempre aqui na telinha da sua TV Pampa. A Jussara Teles diz que é uma dádiva escutar o Marconi falando, que ele fala de uma maneira clara, que todo mundo entende. E o senhor se acalme, viu, doutor Rush? Tem elogio também pro senhor. Boa noite, bancada. Não basta ser fã, tem que acompanhar a TV todo dia e no Facebook para comentar tudinho ao vivo. Oba. Beijão, adoro vocês, em especial o Ruschel e o Chicão Tofani. A Daniela, lá de São Leopoldo, manda pra vocês um beijo. Eu não sou... O Marconi não, o Marconi é um modelo da internet. Tem fotos aí, tem fotos circulando, né, Chicão? Tem fotos do Marconi circulando. São fortes, a gente não pode nem mostrar esse horário. É o horário, as fotos são fortes. A esposa, que é muito bonita, é um casal muito fashion, o Marconi. E o Marconi, ele mostra que ele é aquele cara, o homem de Neandertal, o homem das cavernas, o homo sapiens, o homem forte. Então, aí essas mulheres têm aqui maridinho frouxo, e só dá Marconi na pedra agora. Marconi é o cara. O que é maridinho frouxo, Chicão? Sabe o que é maridinho frouxo? Anda de camisa polo, cor-de-rosa, o cinto combina com o sapato, acha que é paulista, convida a mulher pra Gramado, café colonial, recebe os amigos em casa, e na hora do legal ela fica com o personal trainer com o Marconi. E o Marconi... O Marconi é o cara. O cara é o Bang Bang. Qual é o programa do sábado? O programa do sábado são os melhores momentos do Atualidades Pampa. E eu tenho um recado para vocês. Às 18h45 é um novo horário da reprise do Atualidades Pampa com os melhores momentos da semana. Quer contar ou não quer contar, Marconi? Como é que se trata uma mulher? Não, depois eu gosto com ela sempre. Qualquer tempo livre que eu tenho é ao lado dela a festa. A nossa é a gente que faz. Que isso? Marconi é 4 a 5 vezes por dia. Ele bate isso, senhor. O senhor Chicão Tofani, porque eu tenho uma estima. Mas eu uma vez por dia. Só que troca dizer que quem usa camisa polo é um frouxo? Não, mas que é isso? Cor de rosa? Nada a ver. Que coisa mais paulista, entre aspas. As pessoas. Paulista duro. Eu me senti atingido. Pois eu só não uso a camisa cor-de-rosa, mas eu gosto de camisa polo, eu gosto de final de semana em Gramado, eu gosto de receber os amigos da minha casa. Os senhores consideram frouxo? Não, muito pelo contrário. Agora, Vitorino, se te derem uma camisa rosa polo, tu não usa? Dado uso qualquer coisa. Com certeza. Que gracinha. Agora, mudando de assunto e trazendo para a pauta um assunto, não é ufa, né? Ufa pra gente, mas para ele não. É uma notícia triste que o prefeito Bruno Covas de São Paulo, prefeito de São Paulo, foi diagnosticado com câncer, né? E ele que a história foi que o câncer é um câncer silencioso. Ele, então, descobriu primeiro uma infecção na pele, foi no hospital, tratou com antibiótico, anti-inflamatório no domingo. Aí, na quarta-feira, ele voltou e aí a equipe do hospital descobriu uma trombose. E da trombose, então, ele não era um grupo de risco para trombose. São mulheres, aquelas que usam anticoncepcional, etc, etc. Então, eles foram investigar um possível tumor, câncer, porque câncer também pode causar trombose. E aí descobriram um câncer no estômago e já com metástase Ele tem 39 anos. 39 anos. É muito raro esse tipo de câncer na idade dele. Não, agressivo demais, mas existem possibilidades de cura, justamente porque foi diagnosticado rápido e ele está sob uma equipe incrível ali do Sírio-Libanês. O fígado se regenera, né? É o único órgão humano que você tira um pedaço, ele regenera, ele cresce de novo. Agora, o estômago é mais complicado. Tu trouxeste bem, cara. Ele é um que teve, eu usei essa palavra contigo, uma dádiva, né? De ter uma trombose. Olha, como é que vai ser uma dádiva ter uma trombose? Não, porque ele foi para um hospital e lá então se diagnosticou um câncer que seria silencioso e que quando aparecesse talvez fosse reversível. É um câncer no cardíaco, entre o esôfago e o estômago, né? Nessa passagemzinha. E já tinha, como vocês disseram, no fígado, uma metástase no fígado. Então ele vai, felizmente, precisar fazer só a quimioterapia, porque foi encontrado a tempo, graças, entre aspas, a essa trombose. E o médico disse que a boa notícia é que não atingiu o peritônio. O peritônio é uma camada que reveste todos os órgãos e tal, então que não chegou no peritônio, então que já é uma boa notícia. Sabe, Galo, eu fiquei muito feliz no dia do médico, porque o primo do meu cunhado, que seria um primo de tabela, foi homenageado no Congresso Brasileiro no dia do médico
como o melhor oncologista do planeta, do Brasil. O pioneiro do transplante, o Dr. José Camargo. Ah, ele é um craque. Ele é fora de série, eu tive a oportunidade de conhecê-lo no Grêmio. O Pereira Filho, a Santa Casa, é um homem do bem, maravilhoso. Ele tem um olhar sobre o paciente que é incrível. E é um escritor, um grande escritor. Inspira a medicina como nos velhos tempos. E agora como vendo o outro lado disso, como é fascinante a questão da ciência e o pensamento científico, né? Porque a ciência é a mais cética de todos, né? O pensamento científico é o que te torna mais cético de não ter resposta definitiva para nada nunca, né? Você vem com essa convicção de que esse tipo de situação dá em mulheres, a ciência bateu o martelo, e aí vem um caso e muda tudo, temos que começar do zero, porque há uma possibilidade. Mas câncer também é um dos fatores de risco para a trombose. Sim. Então, a partir da trombose, eles foram investigar se tinha algum tumor, algum câncer. E ele iniciou já imediatamente, disse que começaria hoje mas não, ou amanhã, não vai largar, né? E não precisa largar a prefeitura. Ele vai pelo menos nos primeiros dias, né? Como ele já é careca, a perda de cabelo não vai... Ele já é careca. Mas é impressionante. É humor negro. É humor negro. Um novo sistema agora de audiência. Novo humor negro. Chicão, tu viu que o Chicão tá engordando, acabou com o líder. O Chicão tá engordando. O Chicão tá engordando, ele disse. Esse cara aí, tu queria ser eu um dia na tua vida. Porque eu faço um dia na minha vida, vai demorar um ano, por isso que eu te respeito. Tá, então não é barriga, é pelanca só. Fala aí. Ai, que barbaridade. Então, tu viste que acabaram com o líder do Estado Islâmico nesse domingo. O presidente Trump anunciou que eles mataram. Então, houve ali um movimento que, na Síria, o presidente Trump retirou as tropas. No entanto, entrou daí a Rússia tomando conta dessa região, né, liderando ali muito. E descobriram onde é que estava o cara. Eles descobriram. E a forma como ele contou, né, dizendo assim, a forma como ele se matou, né. Suicidaram ele. Então, é impressionante. A tecnologia também, nesse sentido, né, foi bem importante isso para a paz mundial. Eles usaram Hoje eu tô com notícias positivas, viu, gente? Ela tá bem positiva. O Vitorino quer me ver. O Vitorino quer me ver gordo, namorando uma vovó. Ele só quer isso aí pra mim. Só deixa nada de positivo, não. Quer uma lolita. Com gol bolinha. De namoro. Com gol bolinha. Pra completar o pacote. Empinhal, quando a gente vive, mas voltando, quando a gente vive em situações com tantas dificuldades como é o nosso cotidiano, o cotidiano de um país tão desigual como o nosso, a gente celebrar os detalhes, a vida é feita de detalhes. Então, qualquer detalhe que a gente tem ali de positivo, vamos se agarrar. Vamos construir um ambiente positivo, que isso ajuda. No final das contas, de alguma forma, pelo menos naquele interregno entre a esperança e o fato, a gente viveu bem. Vamos ser otimistas e felizes dentro do possível. Então, eu vou dar aqui uma pauta para os otimistas. Os senadores pedem um apoio à população numa proposta de emenda constitucional, a PEC número 12 de 2019, que reduz em 1/3 o número de senadores e deputados federais. Muito bom. A estimativa é uma economia de 680 milhões. A autoria de Álvaro Dias, do Podemos, tem parecer favorável, já está pronto para entrar na pauta de votação da CCJ, mas com certeza só passa, se passar, com muito apelo popular. Mas tinha que cobrar. Difícil, né? Não passa, aquela rapaziada, ela pensa com o bolso. Mas tinha que cobrar dos nossos senadores daqui. Mas não passa, não passa, Chicão. Mas seria uma boa, seria uma boa. Não nem aí eles desaparecem. O sujeito que não quer ficar mal com o eleitorado, isso é que ele faz, aí não aparece na votação. Ele tá doente. Fica doente. Já viu como a doença pega alguns parlamentares quando tem votação importante? Tem que ser preso para ficar doente ou... Eu não vou dar nome aqui, mas tem um gaúcho aqui que vive na enfermaria. Tocou votar coisa importante. O Vitorino diz isso de mim, porque eu estou usando uma camisa slim e ele usa uma camisa avental. Entendeu? Ele vai no estilo avental. Então, o cara, quando usa uma camisa slim, quando ele faz assim, porque essas cadeiras aqui, eu não posso ficar todo tu tem que ficar todo assim, programa assim. Aí eu tô me assim, exibindo demais. Aí tá me dizendo, já se acha. Todo mundo, tudo que é mulher em volta dele, em cima dele, rodeando a casa dele, o cara assim na televisão. Senhor Chicão, quantos anos tem a sua namorada? 21. 21, maior de idade. Mas quer que eu faça? Quer que eu ande com 65?
Todos têm que, olha aqui, aí ó. vai dizer que eu tô com a vovó na praia. Vou lá em Jurerê, eles não deixam entrar na praia. Eles não deixam. Lá não passa. No Café da Música não passa. Nem no Taiko, no P12. Não sei que eu vou lá. Mas o mais incrível... Na Fórmula 1, então não entro. Então nem me convido para ir no Grande Prêmio na Fórmula 1. Vou dizer, lá vem o cara com a vovó. Mas que isso, Chico Giovanni? Ele vai pra reunião do país e mestre. Isso aí. Tá falando dos mais velhos, mas olha ali, ó, o nosso exemplo, Marne Barcelos, Isso. é o mais slim Tá de louco todos. com uma Lolita. É o mais slim. Ele Ele tá assim, quer uma Lolita. Eu cabisbaixo. estou procurando a minha Dulcineia. Quantos anos tem a Dulcineia? Quem é a Dulcineia? Com esse nome? Com esse Bom, nome né? vai ser difícil. Carla, mas quem tá preocupado agora mudando de Tem os assunto? nomes Sabe o que eu do estou verdade. dizendo? Quem é a Olha, Dulcineia? vamos dar oportunidade para a doutora Roberta. Quem anda preocupado é justamente as marcas líderes, que estão acostumados a vender justamente pela marca. Os consumidores, nesse momento de tanta crise, eles já estão enxugando o orçamento do dia a dia, mudando muitas vezes os itens supérfluos, às vezes ingredientes, e também comparando preços. Mas, sobretudo, as marcas líderes estão perdendo espaço. Foi feita uma pesquisa e só 5% dos consumidores admitem ser fiéis às marcas. Mais de 60% de perda que houve da migração de marcas líderes para as marcas que ofereçam um preço mais em conta. É um movimento que não está acontecendo só no país, no nosso Brasil, mas é um movimento mundial. E essas grandes empresas multinacionais estão se questionando, afinal de contas, o que está acontecendo de errado conosco? E foi feita essa pesquisa e eles descobriram que não apenas a questão do preço, mas também os consumidores estão migrando pela falta de atenção da empresa com eles. Os consumidores entendem que há muitas experiências ruins no pós-venda, então na assistência técnica, na hora que mais precisa. E isso está levando com que, por exemplo, setores de higiene e beleza estão perdendo mais de 80% dos seus consumidores. De alimentos, 75% dos consumidores migraram para marcas mais baratas e de limpeza, 71%. Então é um movimento no mundo, não só apenas no país. Carla, eu tenho uma notícia interessante. Agora no final da tarde, início da noite, o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul concluiu o julgamento na qual se tentava unificar as decisões dos magistrados no tocante à concessão de dano moral para funcionários públicos do Estado do Rio Grande do Sul pelo atraso de salário. A matéria foi relatada pelo desembargador Armínio da Rosa e que não encontrou uma decisão definitiva, ou seja, entenderam os magistrados, os desembargadores, de que os casos devem ser analisados individualmente. Cada caso será analisado pelo magistrado, que vai então dimensionar a extensão, o tamanho do dano provocado, para aí sim estabelecer ou não a concessão de dano moral. Ou seja, traduzindo no bom português, não decidiram nada. Os magistrados em primeira instância que voltam a decidir de acordo com os casos individualmente. A ideia de unificar... Eles se reuniram exatamente para ter uma decisão para unificar, mas acabou que não unificaram nada. Não unificaram nada. Decidir que os magistrados... Olha, eu vou falar uma coisa para você. Eu acho até que talvez tenha sido uma decisão de bom senso, sabia? Agora vai ficar meio na loteria, né? Do tipo assim, no sorteio caiu pro juiz da vara tal. Esse eu ganho. Caiu pro juiz da vara tal. Pô, esse ninguém ganha. É tipo segunda turma do STF, segunda turma do STF. Talvez eles criem uma câmara especializada. Nós sabemos que são 20 e poucas câmaras do Tribunal de Justiça e eles especializam por matérias, né? Talvez eles criem em segundo grau uma câmara especializada para tratar só disso e acabem fazendo isso por via indireta. Né? Seria interessante. Todos que caírem ali, eles já vão julgar conforme a jurisprudência que eles vão criar na própria Concentraria Câmara. todas as decisões em segunda instância nessa Câmara, seria uma ideia interessante. E o corpo lá, a organização do Miss Mato Grosso, decidiu tirar a faixa da Miss Campo Novo do Parecia. A Miss, o que ela fez? Um vídeo zombando de um entregador que usava uma bicicleta lá, que ia, então eles resolveram que ela deve perder o título.
Por quê? Porque ela tava no carro e tal, daí tá o cara lá pedalando para entregar a comida e ela filma, a gente tem o vídeo e começa a dizer, se tá ruim para mim, imagina para ele e para quem tem que receber a comida, uma coisa assim, que ele tá pedalando, subindo, né? E esse vídeo viralizou e a organização resolveu... Que fazer uma coisa dessa? Tinha ainda publicar. E publicou. Mas a gente vai mostrar o vídeo, porque eu acho que eu não consegui explicar direito. Vamos ver o vídeo. Eu não acredito, hein? Tá ruim pra mim, tá ruim pra você. Tá ruim até pro Uber Eats, meu amigo. Olha isso daqui. Ai, gente. Ai, gente, não é desmerecendo o trabalho do menino, né? Mas é aí que você vê o porquê que sua comida chega atrasada. A pessoa ali está de bicicleta, tá na marcha lenta, cara, não tá conseguindo subir a ladeira. Ai, meu Deus. Tá na marcha lenta. Deve ser meia grama de cérebro, que mulher nada a ver. Mas quem já assistiu um filme chamado Idiocracia sabe que a gente atingiu esse momento. A gente está vivendo exatamente esse momento. É um deboche, que foi previsto que isso aconteceria. A internet, as redes sociais, eu já disse, o universo tinha dado um jeito de separar imbecis a uma audiência saudável, uma distância saudável. Mas aí a internet veio e os uniu. E aí deu voz para ele. A gente teve recentemente esse idiota desse MC Gui, não sei das quantas, que fez um vídeo na Disney lá, debochando de uma menina com câncer na cara da menina, a menina visivelmente constrangida. E aí o que me apavora? Até na semana passada eu ia trazer esse caso, no fim acabei não trazendo. Porque o que vai... Eu já vi hoje à tarde, depois da notícia da perda do título, muita gente achando ruim ela ter perdido o título, que uma coisa não tem nada a ver com a outra. O MC Gui, no dia seguinte ao fato, tinha conseguido quase 100 mil seguidores a mais. Ou seja, é renda para ele, é negócio para ele. É um anti-herói. Então, o Brasil hoje vive a cultura da idiocracia. O Brasil bate palma para torta na cara, bate palma para música de 1 acorde, 2 acordes. E se você cita alguma coisa, sugere alguma coisa, você é um idiota. Se você escreve certo na internet, você é debochado. Tu ganha ponto. Tá escrevendo que nem um velho, sabe? Então, existe, a gente vê a cultura da lacração a todo tempo, e aí não tem nada a ver com lado disso ou daquilo. Tudo que é lacrar ao tempo todo, tudo que é ser o último e ser ignorante. Marconi, o grande Humberto Eco disse o seguinte, que a internet deu voz até os idiotas. Para muitos deles, para muitos deles. Mas falta cultura, a gente vê, eu já digo, um dos espaços mais... Eu sofro de uma doença, infelizmente, que é ler espaço de comentários de portais de notícias ou de Facebook, ou seja lá o que for. Lá você vê que é uma terra sem vida, praticamente. É um espaço em que, assim, você leva um conteúdo, programa de TV passa por isso. Você se esforça para garantir um conteúdo, para esmiuçar um tema, para discutir algo. Primeiro comentário, mas essa gravata não tá boa. Mas essa maquiagem tá horrível. Eu sempre, meu amigo, mas sobre o que foi dito, você tem uma argumentação, você não quer debater, a internet proporciona para você algo que nunca foi proporcionado. Mas aí... Que é interagir com algo que você tá vendo, tá ouvindo, que você pode complementar, que você, sabe? Não, aí você é um bobão. Rafael, você é um idiotão, aí sabe? Cabe a quem tá se expondo ter aquilo que a gente chama de segurança, né? De deixar que o outro enxergue esse lado e tu siga firme no teu propósito. No teu propósito de trazer conteúdo. Acho que o nosso país está muito carente de estudo, muito carente de cultura, e grande parte dessas reações, dessa atitude de simplesmente criticar pela crítica é uma forma de crescer quando sabe pouco. Porque quando tu sabe bastante, tu traz a informação, tu traz o conteúdo. Então, faz parte de um país que realmente vem de terras arrasadas, onde a educação básica não existe, onde a educação de casa não tem. Então é natural que aconteça isso, infelizmente. Mas essa mulher ela fez é surreal. Uma discriminação. Essa mulher tem educação. Com certeza. O teve educação. Os piores casos que a gente teve. Teve. Só não sabe. Só que é isso, que não é isso que interfere. O que hoje a gente vive, é a onda da ostentação. O cara é valorizado pelo tanto que ele vomita de ostentação na internet. Ele estava dizendo que estava lá na Disney, que estava longe do Brasil, que estava não sei o quê. Essa mulher é uma miss.
Essa mulher é uma Miss. Era, né? Era uma Miss, sabe? Então, assim, não é que... Não vem de e a Miss lado não é... tem. A Miss, o Chicão pode falar melhor sobre isso. Ela não tá ali só para ela ser bela. Ela tá ali por um contexto social. Ela representa uma sociedade, um pensamento e pessoas. A Miss não é só visual. Mas eu acho que nessa cultura um pouco de... que o Marconi fala de lacração, eu acho também que as pessoas que produzem, não sei, é que o termo lacração é utilizado assim de uma maneira tão genérica, mas só que até através dentro desse universo onde as pessoas se preocupam umas com as outras, onde as pessoas garantem o espaço e o respeito umas às outras, independente da sua orientação, do seu jeito de ser, da sua condição social, da sua raça, porque, por exemplo, coisas positivas que vieram, infelizmente, dessas tragédias, porque o MC Gui, ele fez essa exposição dessa menina, até as pessoas começaram a compartilhar, pessoas começaram a alertar. Vamos expor, quem sabe, a atitude dele, mas não vamos expor o rosto da menina, porque ela começou a ser compartilhada e a mostrarem a face dela, tanto que a mãe dessa menina, ela conversou no momento em que saíram do transporte do parque, conversando com o MC Gui, dizendo que a menina estava com uma peruca, porque esse foi o motivo, ela estava fantasiada de um personagem da Disney. Na realidade, toda a família estava vestida dos personagens desse filme, do Monstros S.A., porque a menina passa por um tratamento de câncer. Então ela fez quimioterapia e precisava usar a peruca, então todo mundo entrou no clima para tentar animar ela. Ela ficou claramente constrangida, o MC apagou isso das redes sociais, disse que hoje a internet está muito chata, as pessoas acabam pegando no pé por qualquer coisa, ele se surpreendeu, mas ele perdeu muitos contratos, aliás, os 3 maiores shows que ele ia realizar quando voltasse ao Brasil, eles cancelaram, então esses shows, inclusive, no discurso dessas pessoas, na nota de cancelamento, dizendo que não condiz com os valores das instituições que o contrataram, e muito positivo que hoje mesmo esse menino que foi zoado pela Miss, porque ele estava de bicicleta, ele estava desempregado e o Uber Eats era a maneira de ele conseguir uma renda para sua família, e ele não estava com uma moto porque ele não tinha CNH. Então, um grupo de pessoas e empresas se reuniu, deu uma moto para esse menino e pagaram o curso para que ele conseguisse tirar a sua CNH, então conseguir desenvolver o seu trabalho com mais autonomia e tranquilidade. Então, a gente tem que falar, por esse lado, de que existem pessoas que tomam essas atitudes, existem as pessoas que tomam também atitudes positivas. E a organização, ela repudiou qualquer atitude discriminatória ou que deprecie outro ser humano e disse ainda que tal conduta não é condizente com a função assumida pela Miss. Assim essa coisa curiosa, eu na Festa Nacional da Música, na semana passada, eu conheci uma pessoa que eu nunca tinha ouvido falar no nome, e é hoje o maior arrecadador de direitos autorais do Brasil, um rapaz chamado Bruno Talismã, que de cada 10 músicas sertanejas de sucesso, ele compôs 9. Para você ter uma ideia, uma música dele, Domingo de Manhã, teve mais de 2 milhões de downloads pagos só no Brasil. Nossa. E eu não sabia que esse rapaz era o autor dessa música, assim como eu não sabia que ele era o autor de 2 dezenas de músicas conhecidas, músicas sertanejas que tocam a toda hora no rádio. Eu não sabia. Bruno Talismã. Aí eu fui conversar com o rapaz, era um rapaz jovem, tem 30 e poucos anos. Conversei com ele, ele disse que não gosta de fazer show, não gosta de apresentar em público, não gosta de fotografia, que o negócio dele é o violão no quarto dele. Olha. O violão no quarto dele, que ele gosta de compor. Então, uma dupla sertaneja, não sei o que, pede para ele uma música, aí ele se conhece as pessoas, tenta compor alguma coisa parecida, enfim. Fiquei impressionado. O pessoal do ECAD falou que ele arrecada, olha, é muito raro alguém conseguir superar, ainda hoje, o Roberto Carlos em arrecadação no Brasil. Pois esse rapaz conseguiu, depois de décadas, superar em arrecadação o Roberto Carlos. E ninguém sabe quem é. Ninguém sabe quem é. Se ele cruzar pela gente aqui na frente, ninguém sabe quem é esse menino. Bruno Talismã, um rapaz de 30 e poucos anos, assim, moderno, ele é alto, grandão, mas é encabulado. E tá bombando. Acho que nem o Ruxo que canta uma porção de música dele sabia que era dele. É verdade, não sabia. Gente, acho que é do Belucci que é o que canta, né? E outra coisa que me surpreendeu, ainda seguindo a linha que está o Vitorino, é que hoje há uma produção de música sertaneja, cara, isso me surpreendeu muito. Hoje tem gente que compõe 10, 15 músicas por dia, e a função deles, eles compõem e tem uma equipe que fica remetendo, então para Bruno Marrone, para esse, e eles recebem e vão fazendo, e por isso que surgem essas figuras, não esse que já está consagrado, mas que surgem assim essas músicas, esse sucesso. Eles mantêm a autoria, né? Eles não vendem, eles se vendem, mas mantêm o nome, né? Não é como antigamente que se comprava
se comprava as letras e músicas de compositores. Mas hoje está industrializado isso, é impressionante, né? E a gente não tem contato. Falando nos famosos, hoje faleceu o ator e diretor, 64 anos, Jorge Fernando Marne Barcelos. Se chegasse a conhecer Jorge Fernando? Sim, o Jorginho você conheceu também o Jorge. Jorge é uma figura da noite lá do Rio de Janeiro. Ele tinha problemas coronarianos. Ele era hipertenso e não cuidava coração muito. mesmo, né? Aí chegou a ter várias pontes, duas teve vezes. Teve um AVC violento, né? Um AVC, afetou isso, afetou a fala dele, Ele tinha problemas circulatórios graves. Mas ele era uma pessoa de uma alegria, estava sempre rindo, sempre brincando, de uma atividade, né? Ele brincava, ele entrava na churrascaria e tal. Era uma figura fantástica. Você vê, são 2 diretores que a Globo perde em 10 dias, né? Os 2 diretores, né? Então, realmente, a coisa... pela idade, 88 anos, e o Jorginho, né, com 64 anos. Conversei muitas vezes com ele, entrevistei ele, participei até de um programa uma época lá, mas realmente... Ele era bem porra louca, né? Ele era... esse tipo de palavra... Essa altura do campeonato... Pode dizer, então? Pode, porra louca. Como é que é? Porra louca. Tá, deu, né? O que é porra louca, Arthur? Parou, malucão. A explicação é proibida. Mas por que usa esses termos? Eu quero dar uma boa notícia que está acontecendo um fórum em São Paulo que termina. Fórum de São Paulo é perigoso. Sobre as empresas aéreas da América Latina e do Caribe. Né? Nós no Brasil temos 3, né? A Azul, temos a Latam e temos a Gol. Agora, as empresas que foram convidadas a vir para o Brasil também. A Volaris do México, a JetBlue dos Estados Unidos, que era a Azul antiga, do David Neeleman, e a Sky do Chile, né? Essas reuniões que estão acontecendo, vão acontecer amanhã também, eles vão trazer essas empresas aéreas para o Brasil. Somente através da competição, o preço das passagens aéreas pode baixar no Brasil. É incrível uma passagem daqui a Miami, você falou de Porto Alegre amanhã, ou de Porto Alegre até Lisboa, ser mais barato que uma passagem até Manaus ou até o Recife, você vai lá visitar a sua irmã. Posso ir para os meus aniversariantes? Rapidamente, Erasmo de Roterdã, uma das grandes figuras, descoberto há alguns anos atrás, hoje se tornou uma figura filosófica, né? As pessoas procuram ler aquilo que escreveu Erasmo de Roterdã. Elsa Lanchester, uma atriz britânica que foi casada com Charles Laughton. Charles Laughton foi um dos mais importantes atores, que fez Corcunda de Notre Dame e fez Testemunha de Acusação, para mim um clássico da música, e ela era Testemunha de Acusação com Tyrone Power, Marlene Dietrich, né? E o Charles Laughton, que era o advogado, era o grande advogado, maravilhoso. E a Elsa Lanchester participava dos filmes como, não como protagonista, mas como a segunda atriz, né? Viana Mug, que era um advogado, jornalista, romancista e ensaísta brasileiro. Arturo Frondizi foi político e presidente da República Argentina. Jonas Salk, famoso criador da gotinha, né? A polio, né? Esse homem, esse extraordinário homem, virologista americano, epidemiologista também, criou esta vacina espetacular, que são as gotinhas para evitar a poliomielite, né? Vocês sabem que essa doença foi erradicada, mas tem que dar sempre essas vacinas nas crianças. Heloísa Helena, que foi uma atriz brasileira. O Ronaldo Boscoli, que foi casado com Elis Regina, criador do Barquinho. Ronaldo Boscoli, o filho dele, João Marcelo, está na vida parceria artística. com o Roberto Menescal. Isso, ele que teve no aniversário ontem, acho. Não, foi sexta-feira ou quinta-feira. Isso, que eu falei a respeito dele. E agora para o Chicão Tofani. Bernie Ecclestone. O cara que praticamente inventou a Fórmula 1 moderna, né? Era diretor da Brabham e depois se tornou diretor da FIA e da FISA, desse grande business que é a Fórmula 1, que, segundo dizem os analistas, pode terminar tudo que é esporte no mundo, mas a Fórmula 1 vai ficar. E o senhor conhece o Manuel Francisco dos Santos? Não. Garrincha. Só não sabia. Seria de aniversário ou estaria de aniversário. Terminou a vida dele porque gostou de uma mulher. Tu viu que uma mulher pode levar um homem à ruína. Terminou a vida dele porque ele era um alcoólatra. Não, mas ele foi apaixonado pela mulher. Não, ele foi apaixonado pela Elsa Soares. Era apaixonado por tudo. Apareceu 300 filhos na Suécia. Apaixonado por muitas. Apaixonado por muitas, né? Inclusive... Ele povoou metade da Suécia. Inclusive, numa viagem que ele fez Rio-São Paulo, de carro, pela Via Dutra, ele havia bebido muito, bateu e matou a própria sogra, a mãe da Elsa Soares. Foi contado por ela e saiu em todos os jornais. Mas eu quero falar da categoria dele. A categoria dele não existe. Foi o maior jogador do Brasil. hoje, ele seria o jogador mais valioso
trabalhoso do planeta, mais que o Messi. Porque ele tem uma coisa que o Messi não tem, aquele drible num espaço de 50 centímetros. Só o Garrincha tinha aquilo. A atriz brasileira Dina Isfati, que foi casada com o nosso querido Paulo José, que tá com Parkinson ou Alzheimer? Quantos anos tem o Paulo José? 82 anos de idade. E a Dina Isfati faleceu em 1989, né? Há muitos anos atrás. Ela faleceu. E agora um dos ídolos de todos nós, Bill Gates, né? Você estava hoje com o equipamento do Bill Gates, não estava hoje? Com Bill Gates, amassando Bill Gates, né? E o Diogo Vilela, ator brasileiro. Bill Gates, como é que diz isso? É uma mulher casada, séria. É, mulher casada. É séria? Eu não chamei a senhora de Eva nem de Adão. Não é? Eros Ramazzotti, cantor italiano, a Zélia Duncan, cantora brasileira, participou diversas vezes da festa nacional. Isso aí. Excelente cantora. Ela era locutora de rádio FM. Em Niterói. E a minha paixão, Julia Roberts. 52 anos de idade. Sairia com ela, mano. Mas ela é maravilhosa. O problema não é eu sair com ela, ela sai comigo. Não, mas eu acho que tem que ter mais seriedade nos aniversariantes. Isso aí. Eu acho que tem que ter mais. Porque o seu Mário vai se perder. O seu Mário vai se perder em elogio para determinados aniversariantes. Não, mas a Julia Roberts merece. Alexandre Molon, radialista e político brasileiro, deputado federal lá pelo Rio de Janeiro. E Joaquim Fênix. É novo, 45 anos de idade. Joaquim que fez o Coringa, que todo mundo tá achando um filme legal. Eu gostaria de saber, vocês viram? Eu achei uma porcaria. Achei uma porcaria. Gostou? Muito. A interpretação do Joaquim Fênix é espetacular, mas o filme é ruim. E, finalmente, a Bruna Surfistinha, hoje completando 35 anos de idade. São esses os aniversariantes. E a Bruna Surfistinha tá achando legal. A original é muito ruim. Barney, só pra esclarecer, a maçã é do Steve Jobs, tá? Não é dele, não é do Bill Gates. Eles não eram sócios. Bill Gates é um abacaxi. Não eram sócios? Não tem nada a ver com o Eles eram sócios, Não, são concorrentes. O Bill Gates é uma banana. Não, só para que não fique mal entendido, a surfistinha original é muito ruim, a artista que fez a surfistinha é muito boa. Muito bem. Agora, vocês vão adorar a decisão do Dias Toffoli, a proposta dele. Ele então encaminhou, ele que é o presidente do STF, enviou nessa segunda-feira uma proposta para o Rodrigo Maia e para o Davi Alcolumbre, presidente da Câmara do Senado, para impedir a prescrição quando o tempo máximo para punição pela irregularidade é atingido até o fim do julgamento dos recursos dos tribunais superiores. Esse é o jeitinho, então, que eles vão dar para acabar com a possibilidade da execução provisória da pena depois de uma condenação em segunda instância. Já sinalizando que ele sabe o resultado. Exatamente. Como nós sabemos, né? Já como nós sabemos. A proposta é alterar o Código Penal e estabelecer que, enquanto pendente de julgamento os recursos especial no STJ e extraordinário no STF ou os respectivos agravos, o prazo de prescrição não será contabilizado. Ou seja, vai demorar 30 anos para julgar. O cara vai ficar velho, vai morrer de velho e o processo tá lá. Não prescreveu, mas o processo está lá. Vocês não mudou nada. Nada. Tá tipo aqui a justiça do Tribunal de Justiça. É um acordão, né? É um acordão. Exatamente. E o nosso WhatsApp, Ana? No nosso WhatsApp, as pessoas continuam participando, elogiando muito o programa hoje, dizendo que nós estamos muito empolgados, apesar de ser segunda-feira, que o pessoal queria ter um pouco da nossa empolgação. Nada como um político ter médicos de primeiro mundo à sua disposição, e o povo brasileiro só descobre um câncer quando está em estado terminal. Viva o Brasil! O Giovanni de Sapucaia dá essa opinião, porque é o caso que nós falamos, né, do americano, né, que descobriu um outro... E aqui falando, Estado quebrado e a sonegação não é enfrentada. E aí, os cofrinhos, servidores, são assaltados para fazer caixa, esperança zero mesmo, Carla. Parabéns a todos, fico triste com as colocações do Vitorino às vezes. Um potencial enorme de conhecimento inteligente, mas um ego um pouco complicado. Grato por tudo que vocês compartilham. Carla é um exemplo vivo de boa educação, admiro muito. O pessoal comentando aqui. Obrigada. Eu não gostei desse cara. Eu adorei. Eu só Deus na hora consegui fazer uma censurinha aqui do que ele disse. Mas também o Jocelino de São Léo, ele fala, não sabe por quê. Os juízes do STF estão de sacanagem, liberar posse de drogas é uma vergonha, só podem ter filhos, netos, sobrinhos drogados. Dependentes por isso eles têm o poder e a caneta e nós é que somos obrigados a assistir e aceitar tudo. Claro que o poder do dinheiro também, como disse Marconi, por favor, nos ajudem as Forças Armadas já.
Muito bem, nós vamos ficando por aqui. Muito boa noite. Amanhã o senhor comenta e amanhã nós estamos ao vivo novamente na sua companhia. Muito obrigada pelas participações, muito obrigada pela audiência. A gente se vê nessa terça-feira. Um beijo, boa noite. Atualidades Pampa. Oferecimento Sicredi. Soluções financeiras com atendimento próximo. Sim, Sicredi. E água mineral Itati.